Paz seja convosco, mais um dia, mais uma manhã. Estamos aqui na presença do nosso Deus para adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. E aí, você está bem? Você amanheceu bem? Força bruta, força total. Graças a Deus, né? Quero meditar aqui com você que a palavra que está aqui, daqui a pouco nós vamos orar pela tua vida. Fica firme aí, hein? Hebreus 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, Jesus, não muda. Nós mudamos. Nós somos transformados. Nós mudamos também, dependendo da situação, nós podemos agir de um jeito ou de outro. Nós podemos esquecer, nós podemos, de repente, ficar de cara virada com a pessoa, nós podemos fazer várias coisas, mas Deus não muda, o Senhor não muda. Ele se apresenta falando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O seu amor para conosco não muda. Os seus pensamentos relacionados a nós não muda. Claro que Ele tem que agir em nossas vidas de formas diferentes, mas Ele não muda. O Senhor não muda para conosco. E eu gostaria de falar sobre também o nosso inimigo, sobre o diabo, que a palavra de Deus apresenta ele como mentiroso, como enganador, como traiçoeiro, e ele vai agir dentro da sua linha, dentro da sua forma de atuação. E a palavra de Deus fala assim, que nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos do diabo ou nós somos filhos de Deus? Eu sei que é uma palavra forte, mas de quem nós estamos sendo filhos? Porque a palavra de Deus diz que quando nós vivemos a mentira, nós somos filho da mentira, filho do diabo. Mas se nós agimos dentro das condições do Evangelho, seguindo os passos de Deus, sendo dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. De quem estamos sendo filhos? Como que é a tua vida? Como que é a nossa vida? Como que é? Será que nós estamos sendo conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo? Dentro do que o Senhor é, dentro de que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus caridoso, um Deus misericordioso, um Deus tremendo, um Deus que resgata, que estende as mãos, que manifesta graça. Olha o que diz o versículo 20 desse mesmo capítulo de 13, Hebreus 13. Fala assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Lembra quando Jesus se apresentou e falou assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque ama, porque cuida, porque dá a vida por elas. E aí ele fala assim, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Você tem se aperfeiçoado em Deus? Você tem deixado Deus, o Espírito Santo, te aperfeiçoar, ou você tem sido rebelde? Ou eu tenho sido rebelde? Deus não quer ser pastor de bodes. Deus quer ser pastor de ovelhas. Lembra do pastor de ovelhas, Davi?
O Senhor é o meu pastor. Quando ele viu que ele dava a vida pelas ovelhas, quando ele cuidava, quando ele lutou contra o gigante, mas antes do gigante ele lutou contra um leão e matou o leão. Ele lutou contra um urso e ele matou o urso. Vocês sabem o tamanho de um urso, o tamanho de um leão? Aquele homem era um homem de pequena estatura, mas o Senhor estava com ele. Jesus é o mesmo ontem, mas esse mesmo Jesus que te ama, que tem te resgatado, que tem te fortalecido, te chama a atenção, me chama a atenção, para que Ele nos aperfeiçoe, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. A vontade do Pai, a vontade de Deus. Ou estamos fazendo a vontade do nosso inimigo, que é mentiroso, que é enganador, que é trapaceiro, que é destruidor. A quem estamos ouvindo, a quem estamos atendendo, a quem estamos fazendo? Nós temos que fazer o de tudo para não seguir os passos dele, porque quando nós mentimos, nós estamos sendo filhos da mentira. Quando nós enganamos, nós estamos sendo filhos do enganador. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4, ele se apresenta para João em Apocalipse, né? Ele fala assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Daquele que continua sendo o mesmo. Quando ele encontra aquela mulher, ou melhor, quando aqueles homens trazem aquela mulher adúltera perante ele, ele mostra o amor dele. Quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela falou: se tão somente eu tocar nas hostes, nas vestes dele, eu serei curada. Quando ele apontou e falou: alguém me tocou, ele deu tudo que ele tinha, que era o amor. Quando ele olha para Zaqueu e debaixo daquele sicômoro, daquela árvore, ele grita, ele fala: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. É o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. Quando ele dá uma palavra para o centurião: nunca dentro do meu povo eu vi uma fé tão grande como esta. Como é que nós estamos nos aproximando de Deus? Como é que estamos chegando perante o Senhor? Jesus te ama, Jesus quer aperfeiçoar você, porque Ele está dizendo aqui: Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo o que foi ontem, quando Ele encontrava as pessoas e tinha prazer de estar com elas, de conversar com elas, de explicar a palavra para elas. Ele é o mesmo em amor, Ele é o mesmo em paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Claro que às vezes nós precisamos entrar na vara dele, né? Apanhar um pouquinho, passar por provas, por dificuldades. Jesus permitiu que Pedro atravessasse por isso. Quando ele encontra Pedro e ele fala assim: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que você continue crente em mim, Pedro. Você vai atravessar, Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas eu quero dizer para você que eu vou estar do seu lado, eu vou estar de braços abertos para quando você voltar. Eu quero dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje. Não quer dizer só em poder, mas quer dizer na sua estrutura, o seu amor,
a sua compaixão, a sua vida para conosco, de estar de braços abertos para você, para mim. Ele não está apontando os teus pecados, assim como ele não apontou daquela mulher adúltera. Filha, onde estão os teus acusadores, filha? Senhor, já foram todos, e nem eu mesmo te condeno. Quero dizer para você que Jesus é aquele que está de braços abertos, é aquele que levou o teu pecado, aquele que levou a tua culpa, aquele que traz perdão para você, que o sangue dele traz justificação para você, para mim, para nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Creia com o teu coração, creia. Talvez você esteja vivendo alguns percalços na sua vida, algumas quedas, alguns momentos em que você se sente mais filho daquele candango do que filho do próprio Deus. Mas eu quero dizer para você que se você se arrepender, se você se voltar para Deus, se você se voltar para o Senhor, Deus tem salvação, Deus tem libertação, Deus tem paz, Deus tem resgate, Deus tem aperfeiçoamento. Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, e a Tua palavra diz que quando Ele apresenta o Senhor, em João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Tua palavra diz que aquele mesmo amor é o meu amor que permanece até hoje, transformando, resgatando, mudando, libertando, fazendo milagres e prodígios, não na natureza, mas milagres e prodígios em nós, Pai. Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos o Teu perdão, nós não merecemos nada, Pai, porque nós somos vil pecador, miseráveis homens. A quem devemos seguir? A quem devemos ser filhos, Senhor? É as nossas obras, as nossas escolhas que dizem quem somos, Pai. Se somos Teus filhos ou se somos filhos daquele candango, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Deus, opera de uma forma tremenda e poderosa nesta vida, neste coração, Pai. Quebra cadeias, talvez ela esteja praticando aquilo que não é agradável a Ti, mas a Tua palavra diz que o Senhor faz-nos ser diferentes, o Senhor nos resgata, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor muda as nossas vidas, Pai. O Teu Espírito nos convence, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Por isso, meu Deus, o Senhor chegou naquele dia, diante daquela árvore, debaixo daquela árvore, e falou: Zaqueu, eu te conheço, eu sei quem você é. E aquele dia, naquele jantar, quando o Senhor entra naquela casa e ali em volta daquela mesa, o Senhor olha para Zaqueu, talvez as palavras ele já tivesse ouvido tudo, mas de repente ele olha para Ti, os olhos dele cheios de lágrimas, e ele falou: Senhor, o que eu tenho? Se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e eu quero pegar metade dos outros bens e dar 4 vezes mais, e dividir metade para os pobres, para os necessitados. E aí o Senhor olha para ele e diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque a salvação era o Senhor, e o Senhor mudou ele. Por isso muda as nossas vidas, muda essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, transforma elas, liberta elas, resgata elas, Pai. Traz vitória em nome de Jesus, traz salvação em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero Te adorar, eu quero Te louvar por esse dia, por essas vidas preciosas, Pai, em nome de Jesus. E assim sejas. Amém e amém.
Grande abraço, sorrisão no rosto e vamos para a batalha.